Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 90 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 12, eu estava só a confirmar, a ver se não me enganava, 12 de dezembro de 2023. Hoje voltam as competições europeias, vai começar a última jornada das fases de grupos. Vamos ter hoje, 20 horas, esse Red Bull Salzburgo-Benfica, em que o Benfica tem de ganhar por 2 golos para conseguir uma vaga no play-off dos oitavos de final da Liga Europa, porque a Liga dos Campeões já não tem hipótese. E temos também, à mesma hora, esse Nápoles Sporting Clube Braga, em que o Sporting Clube Braga também tem de ganhar por 2 golos, mas para conseguir uma vaga na fase seguinte da Liga dos Campeões. Empatando, o Sporting Clube Braga garante uma presença na Liga Europa. Perdendo, fica em risco de ser ultrapassado pela União de Berlim, nesse terceiro lugar que dá acesso à continuidade na Liga Europa, desde que os alemães consigam ganhar ao Real Madrid, que já é primeiro do grupo, e, portanto, podem encarar o jogo desta última jornada com alguma leveza de espírito. Esperemos que não seja assim, porque isso seria mau para o Sporting Clube Braga. Portanto, amanhã vai haver Porto-Shakhtar, mas disso falaremos aqui um bocadinho amanhã também, com certeza. E na quinta-feira teremos esse Sporting Sturm Graz, já sem qualquer significado, porque o Sporting já sabe que é segundo classificado na sua fase de grupos, não vai ser primeiro nem que ganhe, e não vai ser terceiro nem que perca. Portanto, o que é que temos para hoje? Liga dos Campeões, e Liga dos Campeões equivale a dizer Fantasy League. Não se esqueçam de fazer as vossas substituições, de fazer as vossas transferências, de colocarem as vossas equipas em linha com aquilo que vai ser esta última jornada da fase de grupos. E já sabem que na última jornada da fase de grupos há sempre aquelas nuances das equipas que já estão apuradas, que já vão poupar jogadores e, portanto, aqueles jogadores que são os grandes craques das vossas equipas, se calhar convém dar-lhes folga também, porque pode ser que eles não façam pontos. Olhem para as equipas como deve ser e já sabem que eu na quinta-feira, aqui mesmo, no Futebol de Verdade, vou fazer o ponto da situação e vou trazer a classificação atualizada da nossa Fantasy League, da Liga dos Campeões, a Fantasy League do Futebol de Verdade. Eu tenho lá a minha equipa, estou já acima do meio da tabela e em franca recuperação, e quanto mais vezes me esqueço de mexer na equipa, mais recupero. Portanto, isto contra mim falo. Bom, mais coisas. Hoje temos uma edição mais curta do Futebol de Verdade, porque não há edições do Futebol de Verdade Flash para recuperar aqui hoje. Ontem não houve Futebol de Verdade Flash, mas mais logo já vamos ter duas edições do Futebol de Verdade Flash. Hoje é aquele dia em que há noitada por aqui. Porquê? Porque temos 2 jogos às 8. Eu vou ter que escolher um para ver em direto e hoje, como não estarei de serviço na RTP, posso ser eu a fazer essa escolha. Quando acabar esse jogo, farei imediatamente a edição do Futebol de Verdade Flash desse jogo e depois começarei a ver o outro jogo e, portanto, vai ser já pela noite dentro que vai chegar até vós o Futebol de Verdade Flash do segundo jogo. Já sabem também que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, vão receber já hoje, então, essas edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos da Liga dos Campeões, com os meus comentários ao jogo, à disposição tática das equipas, à análise individual dos jogadores, à análise das equipas de arbitragem. Está lá tudo no Flash, são 15 minutos de comentário para cada jogo. Os subscritores premium do Substack recebem já hoje. Aqueles que não forem vão ter que esperar por amanhã, pela hora do almoço, para poderem ver, na sequência do Futebol de Verdade, a emissão regular, a reposição, então, do Flash, para poderem ver nessa altura. Ser subscritor premium do meu Substack tem algumas vantagens. Essa é uma delas. Quem quiser tornar-se premium, tem aqui o link para poder fazê-lo. Já sabem, a subscrição premium custa 5€ por mês, ou 50€ por ano. Se quiserem comprometer-se desde já durante um ano com o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média, além de poderem receber os flashes, podem receber as edições do Futebol de Verdade Report, que esta semana vai sair mais tarde, vai sair só lá para sexta-feira, para poder englobar já a Semana Europeia. Receberem os textos também que são exclusivos para subscritores premium, poderem também entrar no meu canal de Telegram e no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo conversas sempre bem interessantes sobre a atualidade futebolística. Bom, para hoje, aquilo que teremos aqui é Q&A e por isso mesmo vou responder a 2 perguntas vossas. Uma selecionada aqui mesmo, na caixa de comentários da emissão de ontem do Futebol de Verdade, e outra selecionada
na chatroom, perguntas do Discord, que está lá mesmo no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos então às duas perguntas de hoje, já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar a responder às vossas perguntas, às perguntas que eu selecionei entre aquelas que me deixaram ontem, quer tenha sido aqui no meu canal de YouTube, na caixa de comentários da emissão de ontem do Futebol de Verdade, a emissão número 89, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, lá no servidor ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Muito bem, a primeira pergunta, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que selecionei entre as que me deixaram no meu canal de YouTube, é uma pergunta feita pelo JL Pereira. E o JL Pereira pergunta o seguinte: se fosse Rui Costa, em que posições reforçava a equipa? Pergunta curta, direta e pronto. E é assim, direto ao assunto. Vamos lá embora. A minha resposta, porém, não pode ser tão direta, JL. Peço-lhe imensa desculpa, porque eu acho que estas coisas são sempre muito mais complexas do que parecem à primeira vista. Vamos lá ver. Reforçar a equipa é para quê? É para jogar de acordo com o modelo que a equipa jogava na época passada. Eu sou grande defensor daquilo que eu chamo política de perfis, em que acho que uma equipa, mantendo um treinador, mantendo o comando técnico, como foi o caso do Benfica, do ano passado para este ano, se perde jogadores, e é normal que as equipas portuguesas percam jogadores, porque, enfim, sobrevivem sempre da criação de mais-valias no mercado de transferências. Se perde jogadores, deve procurar encontrar jogadores o mais parecidos, se vem de um projeto de sucesso, como é evidente. Se as coisas não resultaram, então deve começar a pensar numa nova maneira de jogar. Se as coisas resultaram, deve partir de uma base de sustentação. E depois deve sim, aquilo que o Benfica, enfim, terá feito pior, não teve tanto que ver, no meu ponto de vista, com a atuação no mercado, teve mais que ver, do meu ponto de vista, com a introdução de nuances que diferenciassem o futebol da equipa daquele que ela praticava no ano passado. Deve, portanto, partir de uma determinada base de sustentação e introduzir-lhe ali algumas nuances que até podia ser, eventualmente, a contratação de um jogador como o Ángel Di Maria, que é um jogador diferenciado, é um jogador que não havia no plantel do Benfica do ano passado ninguém que fosse minimamente aparentado. Assim, o mais parecido que havia em termos de capacidade de criação de desequilíbrios no último terço, Esquerdino a jogar a partir da direita, era o David Neres. Mas depois, enfim, um jogador também sem grande compromisso no plano defensivo, com pouca... e até, se calhar, interessa ao treinador que ele não tenha muito compromisso no plano defensivo, porque lá está. Estar a pedir a um jogador como o Di Maria que vais para se juntar ao lateral a fechar o seu corredor, se calhar é estar a cortar aquilo que ele pode trazer de melhor à equipa, que é a capacidade para criar os tais desequilíbrios no último terço. Os jogadores não são todos iguais. Uma equipa não é uma democracia em que todos têm que cumprir as mesmas tarefas da mesma maneira. Esqueçam lá isso não acontece. Portanto, a primeira questão à qual temos que responder é: reforçar a equipa para quê? Para jogar igual ao ano passado? Então é evidente que do que é que o Benfica precisava? Precisava de um jogador que fizesse aquilo que fazia Grimaldo, um lateral criativo e capaz de ser criativo desde trás, seguro, que não fosse uma cópia do lateral que tinha do outro lado. E se formos a ver o Benfica no ano passado, o seu equilíbrio defensivo partia muito do facto de ter à direita um lateral como o Alexander Bá, um jogador de cavalgada, um jogador de grande espaço, um jogador de bola no espaço, um jogador de fazer todo o corredor, e depois tinha à esquerda um jogador como o Alejandro Grimaldo, que era um jogador mais seguro, mas mais criativo, que muitas vezes era mais jogador de bola no pé, conseguia desequilibrar recebendo no pé e não só no espaço, enfim. E esse jogador o Benfica não o contratou. Enfim, estamos para ver se eventualmente terá sido o Bernat, mas que entretanto não joga. Mas não é de todo o Jurasek. O Jurasek é um jogador mais parecido com o Bá do que com o Grimaldo. A única coisa que tem em comum com o Grimaldo é que joga de pé esquerdo, ou preferencialmente de pé esquerdo. Esse jogador, portanto, se o Bernat, se não é o Bernat, e até agora ainda não foi, o Benfica não tem. Continua a precisar dele. Bom, depois, o que é que faltava mais? Faltava um médio que fizesse aquilo que tinha feito o Enzo Fernandes na primeira metade da época passada.
não é o Coxo. O Coxo é um jogador diferente do Enzo Fernandes. Tem uma coisa que tinha o Enzo Fernandes, que é a capacidade de meter o passe progressivo, a capacidade de arriscar no passe desde um primeiro momento de construção. Tem muito isso em comum com aquilo que tinha o Enzo Fernandes, mas depois não tem o mesmo compromisso defensivo. Não tem a mesma capacidade para ganhar duelos. É um jogador que, na dimensão física do jogo, se encolhe. E aqui, vocês podem dizer-me assim, está bem, então, mas o Benfica pode jogar com um médio mais defensivo, mais aguerrido ao lado do Coxo. Até pode, eventualmente. A questão é que depois esse jogador não é o João Neves. Pode ser, eventualmente, o Florentino. Mas para jogar com Florentino, Coxo e João Neves, já precisa de ter 3 médios. Coisa que não entra no sistema preferencial do Roger Schmidt, que é aquele 4-2-3-1, em que os 2 médios centros se juntam aos 2 centrais em início de construção. Então, mas não pode ser Florentino e João Neves, com Coxo de fora? Pode, só que aí fica a faltar a tal dimensão de risco que o Enzo Fernandes transmitia e que o Coxo também transmite. Portanto, continua a faltar um médio capaz de fazer aquilo que fazia o Enzo Fernandes. Também não é o João Neves. O João Neves, em relação ao Enzo Fernandes, tem a mesma capacidade de ganhar os duelos, tem a mesma capacidade de meter compromisso defensivo, de equilibrar, mas não tem a mesma capacidade de meter risco na posse desde um primeiro momento. Não é um jogador que meta muito risco na posse, como mete o Coxo e como metia o Enzo Fernandes. O Enzo, por isso é que valeu 100 e tal milhões, já nem sei quanto é que foi, tinha essa valência extra de ser, num jogador, aquilo que é o Coxo e o João Neves. Os dois juntos. Tinha o que de melhor cada um dos dois apresenta para a equipa. Depois, o que é que falta mais? Falta um avançado que tenha o perfil dos avançados que quer Roger Schmidt para o seu sistema de jogo. O Gonçalo Ramos tinha o quê? Tinha capacidade de lutar pela posse da bola, tinha capacidade de reação à perda, era fortíssimo na pressão, como é, por exemplo, o Tenkstedt, mas depois, ao mesmo tempo, tinha coisas que o Tenkstedt não tem. Tinha um primeiro toque, uma recepção fantástica, diagonais, ataque ao primeiro posto, que o Tenkstedt também não tem, forte na finalização, forte para baixar, para jogar entre linhas, isso não tem. Será que o Artur Cabral é esse jogador? Tem algumas coisas. O Artur Cabral tem uma boa recepção, tem um bom primeiro toque, tem uma boa capacidade de finalização. O que é que ele não tem? Capacidade de pressão. É um jogador que na reação à perda é fraco. Não mete a mesma capacidade de luta que metia o Artur Cabral. Portanto, o que é que eu depreendo daquilo que foi o mercado e o mercado do Benfica em janeiro, e o Rui Costa já disse que vai haver reforços em janeiro para o Benfica, o que é que eu depreendo daquilo que foi o mercado deve ser o mercado de janeiro? Tem que ser feito de acordo com aquilo que foi a percepção dos acertos e dos falhanços daquilo que foi o mercado de julho. Se o mercado de julho falhou nisto, nisto e nisto, é normal que o mercado de janeiro tenha que corrigir esses aspectos precisamente. A não ser que se invente aqui, de repente, uma nova maneira de jogar. E é possível. O Roger Schmidt pode ter chegado à conclusão que Grimaldo, Gonçalo Ramos e Enzo Fernandes não eram substituíveis. Com o mesmo nível de proficiência e de qualidade. E que, portanto, o que havia a fazer era alterar a maneira de jogar. E se calhar foi isso que ele quis fazer. Mas não, a verdade é que a equipa está a jogar da mesma maneira. Não só está a manter o seu 4-2-3-1, com a mesma saída a 4, os 2 centrais, os 2 médios centro, os laterais estão a projetar, agora com o Morata à esquerda menos, mas o Morata depois, sendo um jogador que recebe no pé e que é seguro a receber no pé, não é um jogador que dê a mesma dimensão criativa ao futebol ofensivo da equipa que dava ao Grimaldo. O Alexander Bá ainda por cima está lesionado e tem estado lesionado, mas o Orsnes tem estado a cumprir muito bem ali a missão, mas lá está, era a saída a 4, os laterais geralmente projetados para uma segunda linha de criação, onde já estavam incluídos os 3 apoiantes do ponta de lança, sempre a jogarem por dentro, mas o Benfica está a meter ali algumas nuances, Di Maria está a baixar, para auxiliar em segunda fase de construção, o que, para entrar mais no jogo, antes da coisa apertar ali na entrada da área, o ponta de lança é diferente, portanto, agora há muitas alterações. Portanto, o que é que faz falta ao Benfica neste momento? Bom, faz falta logo à partida, vamos contar. Guarda-redes, está bem servido. Trubin é um excelente guarda-redes. Laterais. O Benfica contratou 2 laterais neste início de época. O Jurasek tem que se perceber se serve ou não serve. O Bernat tem que se perceber se está em condições físicas ou não está.
porque começa a haver ali um ligeiro odor a Julian Draxler naquilo que é o rendimento do Bernat na equipa do Benfica. Portanto, se não há um lateral esquerdo, é preciso contratá-lo. Isso é uma evidência. Porque o Benfica não pode fazer a época toda com aspirações com o Morata lateral esquerdo. Não funciona. É preciso uma alternativa a Bá para o lateral direito. Porque não há. Porque o Benfica, enfim, começou a temporada naquela base de o João Vítor faz ali, mas se já tem o Morata de um lado, não pode estar a jogar com 4... Quer dizer, até pode. O Manchester City às vezes joga com 4 jogadores com rotinas de central na linha defensiva. Mas aí tem que mudar muita coisa à frente. E é preciso trabalhar isso. Coisa que eu fico com a ideia de que o Benfica continua a trabalhar o mesmo 4-2-3-1 do início de Schmidt. Depois, tem soluções para o meio-campo. Não faltam. Para aquela, embora não haja nenhuma com a qualidade de Enzo Fernandes. Tem Florentino, tem João Neves, tem Chiquinho, tem Coxo. São 4 médios que me parece que não faz... A não ser que seja para ir buscar um jogador de um nível absolutamente estratosférico, não fará muito sentido ir buscar ninguém para ali. Tal como tem soluções, enfim, continua a faltar um ponta de lança que responda àquilo que é o modelo de Schmidt. Mas o Benfica já contratou o Tenkster, e caro na época passada, e o Arthur Cabral ainda mais caro esta época. E continuar a não ter ali uma solução que seja... Portanto, se calhar, o que é preciso fazer é mudar, é introduzir algumas as tais nuances na maneira de jogar. E para isso, para lhe dizer o que é que o Benfica tem de contratar, obviamente eu tinha que saber como é que é para jogar. Porque se é para jogar com um ponta de lança agressivo, forte nos duelos, forte na pressão, o chamado gegenpressing, então é preciso ter um avançado que sirva a esse modelo. Se é para jogar, vamos imaginar, num 4-3-3 que possa potenciar melhor o Coxo, porque não faz nenhum sentido estar aqui agora a dizer mas o Coxo, então, como não tem aquela capacidade defensiva, o que o Benfica tem que fazer é jogar com o Florentino e o João Neves no meio-campo e avançar o Coxo para número 10 nas costas do ponta de lança, fazendo sair o Rafa para uma das faixas e tirando o João Mário da equipa e colocando o Di Maria na outra faixa. E eu acho que não faz nenhum sentido, porque se aquilo que e já disse isso aqui algumas vezes também, se aquilo que o Coxo tem para dar à equipa é a capacidade para meter risco desde trás, faz pouco sentido tê-lo à frente. O Coxo sendo muito mais jogador do que era o Tarapte, apresenta para o meio-campo do Benfica um bocadinho o mesmo dilema que apresentava ao Tarapte. Tê-lo a 10 não rende. Ele não faz golos. Não é um jogador para fazer 10 golos por ano. E, portanto, não faz sentido tê-lo ali. Ele faz sentido é mais atrás. Mas para estar mais atrás, se calhar precisa de um meio-campo a 3 em vez de ser um meio-campo a 2. Portanto, se calhar o que o Benfica quer é um meio-campo a 3, em que possa juntar em 4-3-3 o Florentino atrás do João Neves e do Coxo. Mas para isso depois falta um homem na frente. E aí vai ter que se jogar, se calhar. E se calhar aí já consegue encaixar um ponta de lança que seja menos forte na reação à perda, mais forte, que não tenha que ser um jogador tão trabalhador sem bola, mas que tenha que se preocupar sobretudo com os momentos de finalização. E esse ponta de lança já pode ser o Arthur Cabral, se calhar. E depois aí, então sim, tem que ter 2 extremos, que até podem ser de pé trocado. Até pode ser o Di Maria de um lado e o Rafa do outro, e eventualmente, como podem ser o Di Maria e o Neres. Portanto, há aí muitas possibilidades. Para fazer... Ora, a equipa vai ter que trabalhar essa nova forma de jogar. Portanto, eu para lhe dizer, há uma coisa que é evidente. O Benfica precisa de laterais. Não tem, neste momento. Isso é evidente. É aquilo que faz falta ao Benfica no mercado neste momento. Custa-me um bocado estar-lhe aqui a dizer o Benfica tem que ir buscar um ponta de lança. Caramba, o Benfica gastou 20 e tal milhões de euros num ponta de lança neste início da época. Vai precisar de ir buscar outro? Então alguém tem que assumir ali a responsabilidade do falhanço que foi a contratação daquele. Eu acho que não precisa. Eu acho é que precisa de encontrar uma maneira de jogar que, ao mesmo tempo, faça com que o Coxo comece a fazer mais sentido e faça com que o Arthur Cabral comece a fazer mais sentido. E, ao mesmo tempo, faça com que o Di Maria faça sentido também. Mas, para isso, se calhar, é preciso jogar de maneira diferente. Portanto, olhar para o mercado de janeiro do Benfica implica olhar para aquilo que foi o mercado de julho e para aquilo que não foram as alterações que o mercado de julho faria pronunciar na forma de jogar da equipa. O Benfica quis jogar da mesma maneira com jogadores diferentes. Não deu. E apesar de tudo, enfim, perdeu-se a Liga dos Campeões. A Liga Europa, neste momento, ainda é possível. Se o Benfica hoje, ao final do dia, ganhar por 2 golos em Salzburgo, continua na Liga Europa. Não é fácil, mas é possível. O campeonato está perfeitamente dentro da... Enfim,
O Benfica, o ano passado, tinha uma vantagem confortável. Este ano está a 1 ponto do primeiro. Não se pode dizer que não tenha hipótese de ser campeão. Portanto, vai depender muito também daquilo que vai ser o jogo em Braga no próximo fim de semana. Portanto, os objetivos estão ali ainda passíveis de serem atingidos. Mas é preciso haver aqui uma coerência entre como é que se joga e quais são os jogadores que se usa e quais são os jogadores que se contrata. E foi isso que eu acho que fracassou no mercado do Benfica em julho e que se calhar convém corrigir neste mercado de janeiro. Porque se a ideia é ir buscar jogadores que sirvam a maneira de jogar da época passada, então alguém tem que explicar àqueles que foram contratados em julho que não fazem sentido. Se é preciso ter um lateral à Grimaldo à esquerda, o Jurasek pode começar a fazer as malas para ir embora e que podem começar a pensar como é que justificam os 14 milhões de euros que ele custou. Se é preciso ter um ponta de lança que seja forte, sobretudo nos momentos de reação à perda, o Artur Cabral pode começar a fazer as malas para ir embora e podem começar a pensar como é que justificam os 20 milhões que ele custou. Se é preciso mudar o futebol da equipa para acomodar os novos jogadores que se contrataram, nos quais se investiu bastante, e eu acho que é isso que faz sentido, então se calhar não faz falta contratar tanta gente agora no mercado de janeiro e, de facto, a única coisa que faz falta é contratar laterais. Porque para a direita não há, só há Bá. E para a esquerda, se Bernat não está em condições, é devolvê-lo ao Paris Saint-Germain, porque ele está emprestado. E se Jurasek, enfim, o Benfica até pode pensar contratar para a direita um lateral. E eu acredito muito nisto. Contratar para a direita um lateral, que até pode ser o Pedro Malheiro, de quem se fala, o jogador do Boa Vista. Contratar para a direita um lateral que seja num perfil mais aproximado ao do Grimaldo, jogador que recebe no pé, que desequilibra recebendo no pé, e pode jogar alto, e contratar para a esquerda um lateral também desse perfil. E aí já pode alternar. Ora joga com Bá e um lateral capaz de receber no pé à esquerda. Ora joga com esse novo lateral à esquerda e com um lateral... ora joga com o Jurasek à esquerda e com um lateral capaz de receber no pé à direita, que pode ser o Malheiro. Pronto. E aí pode fazer a equipa dançar de acordo com o corredor no qual quer apostar a iniciar a construção. O Benfica, na época passada, fazia muito isto. Iniciava a construção à direita para atrair, para depois soltar o Grimaldo à esquerda. Ora, tendo dois laterais de perfil diferenciado, de cada lado, pode alternar o lado por onde prefere sair e o lado por onde prefere atrair. Isto seria interessante, mas lá está. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que haver aqui, sobretudo, é isto. É coordenação entre aquilo que é a maneira de jogar, escolhida pelo treinador, os jogadores de que se dispõe e os jogadores que se vão contratar. E eu acho que isso em julho fracassou. Bom, vamos passar à segunda pergunta para hoje. Já sabem que para deixarem perguntas para eu responder aqui, devem deixá-las na caixa de comentários. Não é no live chat. Eu no live chat estou lá com frequência para conversar convosco, mas aí só respondo a perguntas muito mais simples. Estas de resposta mais complexa têm que ficar na caixa de comentários. Eu todos os dias escolho uma para responder aqui no Q&A do dia seguinte. Podem aproveitar para fazer a inscrição no canal. Fica aqui o link para o fazerem. É só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. E depois podem aproveitar também para ativar as notificações. É clicar em cima do sino e a partir daí o YouTube avisar-vos-á sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Bom, vamos lá. Pergunta que chega do meu servidor de Discord. A pergunta do Discord de hoje, a que eu selecionei, já lá está desde... Afinal, é só desde ontem. Julgava que era mais tempo. Mas não, foi deixada ontem. Pelo Rui Rodrigues. Ele deve ter reformulado, porque a pergunta já lá estava. É uma pergunta comprida. E o Rui perguntou o seguinte. Boa tarde, António. Olá, Rui. Indica sempre que não quer falar nas arbitragens e basear a análise dos jogos neste fator. É mais isto. Tanto que o Futebol de Verdade Flash tem sempre comentários à arbitragem. Agora, não analiso os jogos em função da arbitragem. Isso não. Mas este ano, época, não tem existido erros muito graves por parte dos árbitros com influência direta nos resultados, mais do que em anos anteriores. Em alguns casos, até percebo que o árbitro erre e que possa ter a desculpa de que não conseguia ver bem o lance. Mas como se justifica que o VAR não indica ao árbitro para ir ver quando são erros claros e óbvios? Por exemplo, o penalti assinalado contra o Sporting Guimarães, o penalti não assinalado contra o Porto em Famalicão, a não expulsão do Pep contra o Casa Pia. Não acha que são erros a mais, que põem em causa a classificação final e a verdade desportiva a que assim cada vez se afastam mais os adeptos do futebol? Muito obrigado, Rui, então, pela sua
pela sua pergunta e deixa-me explicar-lhes uma coisa. O Rui, conforme puderam ver, tem o nome escrito a verde. E essa é uma das coisas que nós temos no nosso servidor de Discord, é que as pessoas podem escolher a cor na qual aparece o nome e, geralmente, a cor tem a ver com o clube com o qual simpatizam. E o Rui, neste caso, dava para perceber pela pergunta que fez que é adepto do Sporting. Porquê? Porque só elencou erros que tenham prejudicado o Sporting ou que tenham beneficiado, neste caso, do Futebol Clube do Porto, que é quem está a par do Sporting no topo da classificação. Mas eu continuo a achar que os erros vão acontecendo, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro. A minha teoria continua a ser a mesma, de que chega-se ao final da época e faz as contas, e não é por causa dos árbitros que temos este campeão ou aquele, e, aliás, é muito perigoso pensarmos isso, e ainda hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre os sintomas da barbárie que levaram a que ontem, no jogo entre o Ankara Gucu e o Çaykur Rizespor, o árbitro Umut Meler tenha sido agredido a soco pelo presidente do Ankara Gucu. E o campeonato turco foi interrompido pelo próprio presidente Erdogan em função disso. Até porque o presidente do Ankara Gucu, ainda por cima, é deputado e membro do mesmo partido do senhor Erdogan. Portanto, aquilo está lá uma grande salgalhada. Mas, basicamente, aquilo que se passa na Turquia, na Grécia, que têm ambientes sociológicos muito semelhantes ao nosso, em que a maior parte dos adeptos de futebol do país estão aglutinados em torno de 3 ou 4 emblemas que são absolutamente hegemónicos. E isto leva a que depois, sempre que há um campeão, os outros dois achem que o campeão só foi campeão porque teve o favor das equipas de arbitragem. Depois há muitas maneiras de lidar com isso. Em Portugal já houve sorteio dos árbitros, aqui há uns anos. Os turcos, no ano passado, tinham um algoritmo de inteligência artificial que fazia com que os árbitros fossem nomeados para os jogos, através desse algoritmo de inteligência artificial. Depois acabaram por abandonar isso. É verdade que ninguém aceitou a vitória do Galatasaray no campeonato do ano passado. Inclusive, o Jorge Jesus chegou a dizer que os pontos na Turquia não se fazem dentro do campo. Na Grécia, onde aqui há uns anos tivemos um presidente do PAOK a entrar pelo campo adentro com uma arma à cintura para tentar retirar a sua equipa de campo depois de um derby com o AEK, mas de um derby não, PAOK é Salónica, AEK é Atenas, portanto não tem a ver, não é um derby, é um clássico, vamos chamar-lhe assim. Aquilo a que assistimos era à chamada de árbitros estrangeiros. Apareciam árbitros estrangeiros para os jogos. Chegaram a ir muitos árbitros portugueses para lá, inclusive para apitar alguns clássicos. Mas depois a UEFA desaconselhou isso, desaconselhou as outras federações a autorizarem o empréstimo de árbitros aos gregos. E isso caiu em desuso. E então, obviamente que, tendo o AEK ganho o último campeonato, aquilo que aconteceu foi que, por exemplo, o Olympiacos, o presidente, o senhor Marinakis, que agora vai comprar aparentemente o Rio Ave, veio dizer no final que a Federação Grega é um antro de criminalidade organizada e, obviamente, o campeão nunca é justo. Portanto, esses sintomas, nós já temos muitos deles cá em Portugal, já há algum tempo. Fica aqui o link para quem quiser ler o texto que eu escrevi hoje de manhã no último passo sobre o tema, que é uma coisa que me preocupa. E eu, quando já tivemos sorteio dos árbitros, temos sempre muita gente nas redes sociais, sobretudo a dizer que isto só vai com árbitros estrangeiros, porque não são dominados por este clube e por aquele e por aquele. Temos, inclusive, muita gente a dizer que depois, quando aparece alguém que se recusa, como eu me recuso, a analisar os jogos em função daquilo que é o comportamento da equipa de arbitragem, somos logo apelidados de cobardes. É logo porque não temos coragem. Os corajosos são os tipos que chegam aqui e dizem: este clube está a ser prejudicado. Mas é se for o vosso. Se for o de outro gajo qualquer, já não é corajoso, é vendido. Está vendido a outro clube. Porquê? E porquê é que nós pensamos sempre isto? Deixem-me só explicar-vos. Primeira questão. Não é não falar sobre arbitragem. As edições do Futebol de Verdade Flash, que quem não é subscritor premium e não vê logo na noite, mas pode sempre ver aqui no Futebol de Verdade no dia seguinte, têm sempre lá no final a análise à equipa de arbitragem. Sempre. Portanto, eu identifico sempre os erros que, no meu entender, obviamente, e é subjetivo, os árbitros cometeram em cada jogo. E as decisões certas. Agora, aquilo que eu me recuso é a fazer duas coisas. A primeira é a explicar o jogo em função daquilo que é a ação de um elemento, que é sempre o mesmo. Quando a gente não ganha, é sempre aquele tipo que lixou tudo. É sempre por causa dele. Não é o guarda-redes, não é o médio-centro, não é o ponta de lança, é o árbitro. E a segunda é fazer aqueles exercícios que, do meu ponto de vista, vou dizer-vos, são manipulativos e desonestos,
que são aquelas ligas. Agora vamos fazer aqui a classificação sem os erros dos árbitros. Meus amigos, estão a ser enganados com isso. Isto não é coragem. Há muita gente que diz, não, estes é que são os tipos corajosos. São os tipos que vêm para aqui e dizem, este árbitro aqui enganou-se. Portanto, o golo era fora de jogo, não era golo, vamos subtrair o golo ao resultado e vamos fazer a classificação de acordo com sem este golo. Mas isso, além de não ser honesto, porque não é, além de ser apenas uma tentativa de andar na crista da onda, de surfar a onda da contestação generalizada, é oportunista. Portanto, além de não ser honesto, é oportunista. E depois, além disso, também não tem nenhuma ligação com a realidade. Porque eu vou dizer-lhe assim. Mas agora, porventura, e para usar termos que com certeza assim, o Rui aqui não elencou, por exemplo, o golo marcado em fora de jogo pelo Sporting no jogo contra o Casa Pia, logo à segunda jornada, creio eu, em que as linhas do VAR falharam. Mas o golo foi aos 5 minutos de jogo. Vamos imaginar que aquele jogo acabava 1-0, com aquele golo em fora de jogo. Seria honesto eu chegar aqui agora e dizer assim, agora vamos subtrair aqui 2 pontos, porque este jogo não é 1-0, é 0-0. Mas esperem lá. Se aquele golo não tivesse entrado, a equipa, neste caso o Sporting, teria tido na mesma 85 minutos para marcar um golo. Se calhar, tendo aquele golo entrado, a equipa acalmou e não foi à procura do segundo. Portanto, estamos a falar de uma realidade virtual que parte de um princípio que começa logo por ser um princípio de desonestidade. Eu, neste campeonato, francamente, não tenho de cabeça os erros que favoreceram e que desfavoreceram uns e outros. Tenho mais os do Sporting, porque, enfim, é quem está na crista da onda neste momento. Porque, de facto, houve, no meu ponto de vista, um erro crasso da equipa de arbitragem, comandada pelo João Pinheiro, e do VAR, o Hugo Miguel, na marcação da grande penalidade que deu ao Vitória Sport Clube o gol do empate contra o Sporting. Depois é claro que aparece, tal como no lance do Sporting ou do Casa Pia Sporting, aparece logo gente a dizer, pois é, o gol era fora de jogo, mas depois houve um penalti não assinalado sobre o Edwards. Agora também aparece gente a dizer, pois, está bem, aquele penalti não era, mas o primeiro gol do Sporting também houve falta do Morita. E antes disso, tinha havido um penalti não assinalado do Diomande e tal, sobre o André Silva. E aí começamos aqui a fazer contas de somar e de diminuir e tal, e isto não nos leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum, porque estamos a falar de uma realidade virtual que não existe. Ninguém é capaz, em pura honestidade, de dizer, primeiro, que sem o golo fora de jogo do Paulinho em Rio Maior contra o Casa Pia, o Sporting não ganharia na mesma aquele jogo. Faltavam 85 minutos de jogo. Como ninguém é capaz de dizer que sem o penalti assinalado a favor do Vitória Sport Clube, indevidamente, neste jogo contra o Sporting, ao minuto 45 mais 2, ou 45 mais 3, ou o que foi, que o Sporting ganhava ou que o Vitória ganhava. Ninguém é capaz de vos dizer isto com honestidade. Portanto, entrar nessa conversa de contabilizar o deve e o haver para aqui, para ali, para acolá, é manipulador, é desonesto, não há aqui verdade nenhuma, pelo contrário, há apenas uma tentativa de ganhar cliques andando a surfar a onda daquilo que se sente que as pessoas querem, que é canalizar para ali a sua insatisfação. E porquê é que as pessoas querem isso? Essa é a outra parte da questão. A outra parte da questão é, as pessoas querem isso muito porque os clubes, para justificar a sua própria incompetência nas alturas em que não ganham, geralmente encontram sempre maneira, e é isso que eu chamei no texto de hoje de manhã, os sinais da barbárie, encontram sempre maneira de manipular a opinião pública. A ideia principal dos clubes é que há uns anos os próprios presidentes e os treinadores diziam cobras e lagartos das equipas de arbitragem. Depois começaram a ter que ser castigados. Os agentes desportivos podem ser castigados, suspensos, afastados, e, portanto, tiveram que encontrar maneiras alternativas de fazer isso. E há muitas maneiras alternativas de fazer isso. As maneiras alternativas de fazer isso são as famosas newsletters, feitas pelos departamentos de comunicação. Ninguém sabe quem é que escreveu aquilo. Mas escrevem sempre por lá cavalidades absolutas que não têm nenhuma conexão com a realidade.
São os comentadores engajados, aquela coisa que agora todas as televisões têm, os programas em que há um comentador de um clube, outro comentador do outro, e esses comentadores podem dizer que não podem ser suspensos, enfim, eles não são agentes desportivos, portanto não podem ser suspensos, não podem ser multados, não podem coisa nenhuma, continuam a poder influir naquilo que é a percepção pública da realidade. Naquilo que é a percepção do público sobre os jogos, naquilo que o público pensa sobre se... E começa a ser um argumento, é quase tão importante. Enfim, isto por ridículo, não é? Mas pronto. Há quem ache que é quase tão importante hoje em dia ter um bom ponta de lança, um ponta de lança que faça muitos golos, ou ter um comentador capaz de criar no público a percepção de que estamos sempre a ser prejudicados. E isto, um dia destes, acaba mal. Eu já ando a dizer isso aqui há algum tempo. Enfim, ainda ontem vimos na Turquia o que é que pode acontecer. Um dia destes acaba mal aqui também. E, aliás, eu convido-vos a fazer o seguinte exercício. Peguem em 10 amigos, ou pensem, façam aí uma lista de 10 amigos, agarrem aí no vídeo da agressão ao árbitro turco no jogo de ontem e mandem para 10 amigos. E vejam qual é que é a resposta que eles dão. E se nos 10 não houver pelo menos um a dizer-vos assim, disto é que precisavam os nossos árbitros também, muitos parabéns, porque vocês têm um grupo de amigos particularmente saudável. Eu não acredito que isso seja possível, porque acho que nos 10 haverá sempre pelo menos um que vai dizer isso. E se não forem mais. Bom, agora, para não me perder na resposta às perguntas que foram deixadas pelo Rui, portanto, a primeira questão que eu lhe dizia é: eu não me recuso a falar de arbitragens, eu recuso-me, isso sim, a explicar os jogos em função das arbitragens, e isso é por duas razões. Primeira, porque não acredito que seja a melhor maneira de os explicar, nem a única. Segunda, porque acho que isso é muito perigoso e nos conduzirá a uma escalada da desculpabilização da incompetência através dos erros reais e fictícios das equipas de arbitragem. E para a segunda pergunta, se não tem havido erros mais graves este ano do que em anos anteriores. Não, não tem. O que pode mudar é a nossa percepção deles, porque nós temos cada vez mais tecnologia. E essa é a razão pela qual o VAR tem que ser um caminho de não retorno. Porquê? Porque cada vez mais nós em casa temos a capacidade para perceber em que é que o árbitro se enganou e em que é que o árbitro não se enganou. Há 40 anos a gente não sabia. A gente acreditava naquilo que diziam os tipos que estavam lá e que viam, e mesmo assim viam mal. Agora não, agora a gente vê com 20 repetições e de todos os ângulos e tal, e portanto a gente tem a certeza dentro daquilo que é a subjetividade da interpretação da lei. Que é ainda assim muito subjetiva e, portanto, mas temos uma percepção muito mais alargada daquilo que são os erros do que tínhamos há uns anos. Portanto, não, acho que não há mais erros este ano do que havia na altura. E pergunta ainda ao Rui se eu não acho que são erros a mais. Eu gostava que houvesse menos, de facto, temos tido alguns erros, que põem em causa a classificação final e a verdade desportiva. Isso acho que não. Enfim, sempre tivemos, sempre vamos ter. E que assim cada vez mais afasta os adeptos do futebol. Não, o que eu acho que afasta os adeptos do futebol é essa narrativa criada à volta do futebol de que está sempre tudo comprado. Isso sim. Aliás, o futebol é o único setor de atividade que eu conheço em que os seus próprios promotores, quem devia favorecer o negócio e fazer com que o negócio crescesse, passam boa parte do seu tempo a desfazer naquilo que eles próprios fazem. Dizer, não, o futebol, a liga, está tudo comprado. Eles já dominam tudo, está tudo feito. No que é que eu acredito, e gostava de vos deixar com esta reflexão. Porquê? Porque, já vos disse, quando olhamos para os jogos e para os erros de arbitragem que existem, e que eu continuo a achar que umas vezes vão para um lado, outras vezes vão para o outro, enfim, eu há bocado estava a dizer e depois não concluí, que não tenho de memória todos os erros que foram cometidos, que na minha opinião foram cometidos. Quem quiser fazer esse levantamento, as edições do Flash estão aqui todas no YouTube. Portanto, é só ir lá e fazer o levantamento. Eu, francamente, tenho mais que fazer. Mas quem quiser fazer o levantamento está desde já convidado a fazê-lo. Mas não tenho de memória todos os erros cometidos a favor e contra este e aquele clube. Agora, porque esta semana se falou muito no Sporting, lembro-me de alguns casos que, entretanto, fizeram o favor de me lembrar. Pronto, o Sporting já foi prejudicado em algumas circunstâncias e este fim de semana em Guimarães foi uma delas. Terá sido beneficiado em Faro, por exemplo, em que o penalti sobre o Edwards no último minuto, enfim... Eu olho para aquilo e não consigo ver lá grande penalidade nenhuma. Mas, enfim, eu acho que nisso os clubes, enfim, umas vezes é a favor de uns, outras vezes é a favor de outros. Ouça, não, a sério. Naquilo em que eu acredito, na análise à arbitragem, e curiosamente, é pena que isto nunca tenha chegado a ser pergunta no Discord, porque chegou a ser falado no Discord, lá numa das chatrooms. Ou fiquei a falar-se nisso.
mas nunca ninguém chegou a fazer a pergunta. Houve promessas de que a pergunta saía, mas não saiu. Mas eu vou responder-lhe na mesma, porque nisto eu acredito, que é na análise dos chamados Big Data. Eu sou um fanático dos Big Data. Eu recuso-me a olhar para a realidade de acordo com esta decisão. Aqui não era penalti, portanto é 2-2, não é 3-2. Não, porque se calhar o jogo era completamente diferente, portanto eu por aí não vou. Agora, aquilo em que eu acredito é na análise dos Big Data. E a análise dos Big Data, o quê? Por exemplo, olha, vou dar-vos aqui 2 exemplos para vos deixar a refletir. Isto eu acho que vale a pena a gente pensar. Vamos olhar, por exemplo, para o total de faltas cometidas por cada clube neste campeonato e para o total de cartões que cada clube vê. E temos aqui, Flóculo Porto, 193 faltas cometidas até aqui. 50 cartões amarelos, 2 vermelhos por acumulação, 3 vermelhos diretos. Dá uma média de um cartão a cada 3 faltas e meia. No Sporting, 152 faltas cometidas, 42 amarelos, 2 vermelhos por acumulação, 2 vermelhos diretos. Dá um total de um cartão a cada 3,3 faltas. Sporting Clube Braga, 162 faltas cometidas, 31 amarelos, nenhum vermelho por acumulação, 1 vermelho direto. Dá um total de um cartão a cada 5,06 faltas. Benfica, 146 faltas cometidas, 27 cartões amarelos, nenhum cartão vermelho por acumulação, 1 cartão vermelho direto. Dá um total de um cartão a cada 5,21 faltas. Portanto, aquilo que nós concluímos é que um jogador do Benfica ou do Braga pode fazer muito mais faltas até ver um amarelo do que um jogador do Porto ou do Sporting. E a gente diz assim, se calhar as faltas são mais graves. Se calhar são. Mas os Big Data têm esta coisa de, geralmente, à medida que se vão introduzindo mais dados, esses desvios à norma acabam por ser anulados pela introdução massiva de dados. Eu acho que ao fim de 13 jornadas, estes números tinham que ser mais equivalentes. Porque não é possível alguns clubes fazerem sempre faltas graves e outros fazerem sempre faltas ligeiras. Isto não existe. Eu nisto acredito. Acho que esta é uma análise que vale a pena ser feita. Outra análise que vale a pena ser feita. Por exemplo, grandes penalidades conquistadas versus ações dentro da área do adversário. A equipa com mais ações dentro da área do adversário, neste momento, na Liga Portuguesa, é o Benfica. Tem 472. Tem 2 penaltis marcados a favor. Dá um penalti a cada 236 ações na área do adversário. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto tem 409 ações dentro da área do adversário e tem 4 penaltis a favor. O que quer dizer um penalti a cada 102 ações na área do adversário. O que é que isto nos indica? Uma maior propensão dos jogadores do Porto para lhes ser assinalados penaltis a favor. Vamos comparar também com o Sporting e com o Sporting Clube Braga. Cada um deles tem um penalti a favor. O Sporting em 414 ações na área do adversário. O Sporting Clube Braga em 436. Portanto, se um jogador do Porto precisa de ir à área 102 vezes para ganhar um penalti, um jogador do Benfica precisa de ir 236, um jogador do Sporting precisa de ir 414 e um jogador do Sporting Clube Braga precisa de ir 436. Big Data. Estão a ver? São os grandes dados. É só por aqui que a gente consegue fazer, de certa forma, a análise destes fatores. Agora não me venham cá com... ali era penalti. Não, ali é que era. Ali era... Este jogo, em vez de ser 1-0, era 1-1. Vamos corrigir a classificação. Ouça, não há realidades virtuais. Isso não existe. Não podemos ir por aí. Não é esse o caminho. Não pode ser esse o caminho. Agora, se quiserem analisar Big Data, estou sempre disponível para isso. Bom, meus amigos, antes de me ir embora, deixem-me só dizer-vos que já vos deixei o link para o último passo de hoje, já vos deixei o link para o YouTube, já vos deixei o link para subscrever o meu Substack. Logo à noite, os subscritores premium do meu Substack vão poder receber no vosso endereço de e-mail as edições do Futebol de Verdade Flash dos jogos de hoje, o Nápoles Sporting Clube Braga e o Red Bull Salzburgo Benfica. Quem não for subscritor premium vai ter que esperar por amanhã para ver essas edições do Flash aqui acopladas à edição de amanhã do Futebol de Verdade. Entretanto, não quero mais dizer, deixem like, deixem perguntas na caixa de comentários e deem um salto ao meu Substack para ver se vos apetece ler alguma das coisas que por lá estão. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.